13 anos, o Dia Internacional da Cerveja é comemorado na primeira sexta-feira do mês de agosto. Essa tradição iniciou em Santa Cruz, na Califórnia, e esse ano a gente veio na cervejaria Moka Beer, no município do Paraí, para entender um pouco mais sobre os produtos que aqui são oferecidos. Bom, a Moka Beer surgiu em 2015, né? Inicialmente eu e o meu sócio, que é meu cunhado também, fazíamos cerveja em casa, né? Fazíamos algumas receitas em casa. E a gente foi pegando gosto, foi dando para o pessoal experimentar também, os amigos, enfim, eles foram gostando. E a gente começou em 2001 isso, né? Fazer cerveja em casa. E a gente viu que também houve uma ascensão, né, de cervejas artesanais. As pessoas começaram a procurar, buscar, conhecer mais. Até então, no Brasil, a gente conhecia só a cerveja pelo tipo clara e escura, né? E então, a gente começou a ver que nas cervejas artesanais, a gente tem uma gama de possibilidades muito grande, né? Então, as pessoas começaram a buscar. Nós fomos a primeira cervejaria aqui da região. Num rol aqui de 60 cidades, nós somos a primeira cervejaria da região. Então isso foi bem legal, porque no início as pessoas achavam que iam ter cerveja mais barata, né, pelo fato de ter uma cervejaria na cidade. Mas depois, quando elas começaram a ver que uma cerveja artesanal tem um custo mais alto, elas começaram a entender e estudar o porquê disso. Então foi bem legal. Isso aconteceu na região toda, né? Eu acho que hoje a gente tem outras cervejarias também na região ou se instalando em função dessa demanda que a gente acabou lançando, né, e fazendo com que o pessoal tivesse acesso. Uma cerveja artesanal, ela usa basicamente 90% insumos importados. Por exemplo, a gente tem receitas alemãs aqui na cervejaria, na Moka Beer. Então a gente usa o malte alemão, o lúpulo alemão, a levedura alemã. Isso tem um custo mais alto. Tem a questão dos impostos também, tá? Uma cerveja industrial, ela paga em média 10 vezes menos tributos por garrafa do que a gente, né? Então existe também essa diferença grande que nos onera muito no mercado, porque enquanto uma cerveja de massa paga 50 centavos por uma garrafa, a gente paga 4 ou 5 reais. Né? Então essa é a diferença bem grande. Mas a questão dos insumos também pesa, né? A gente só usa insumos de fato que são feitos na região de origem, né? E são os insumos certos. As cervejas industriais, elas usam também cereais não maltados, milho, arroz na composição para diminuir o custo. Normalmente uma cervejaria artesanal não usa esses insumos, a gente usa só malte, né? Por isso que hoje existe um termo no mercado chamado puro malte. Todas as cervejas deveriam ser puro malte, mas pela legislação brasileira, algumas cervejarias podem não usar puro malte. A gente pode adicionar até 40% de cereais não maltados, né? Então, por isso que hoje o termo puro malte ganhou foco, né? O fato é, toda cerveja deveria ser puro malte. Fora do Brasil, nos países onde a cerveja, né, é mais popular e cresceu muito, eles não usam cervejas que não sejam puro malte. Bom, nós temos aqui hoje 10 cervejas em linha, são 10 estilos, então desde os mais leves aos mais alcoólicos, aos mais claros e escuros, tá? E algumas das nossas cervejas são premiadas, tá? A nossa cerveja mais premiada é a Guarani, é uma Weissbier. Ela já ganhou 3 medalhas, já ganhou medalha de ouro na Copa Libertadores de Cerveja. Tá, em 2015 ela ganhou o Festival Brasileiro de Cerveja. Em 2018, de novo, o Salt Beer Cup, né, que é a Copa Libertadores, ela foi medalha de prata. Mas também a gente tem a Cacique, que é uma Belgian Pale Ale, que foi premiada em 2019 no Festival Brasileiro de Cerveja. A gente tem a CPE, que é uma Strong Scotch Ale, uma We Have, ela foi premiada em 2018 no Festival Brasileiro de Cerveja e em 2019 na Copa da Abracerva, da Associação Brasileira de Cervejas. Então a gente tem vários rótulos premiados, sim, mas o prêmio eu acho que é uma consequência, né, do nosso trabalho, do que a gente sempre buscou desde o início. Nós abrimos a cervejaria no final de 2014 e no começo de 2015 a gente já ganhou a primeira medalha. Ou seja, o nosso lote 1 já ganhou uma medalha, tá? Porque a gente desde o início saiu com esse sentimento. Fazer uma cerveja muito próxima ao estilo original no país onde ela é feita.
né? Então a gente tem aqui escola alemã, cervejas alemãs, escola americana, cervejas americanas, inglesas e belgas, né? Então a gente aproxima muito. Hoje você consegue aproximar até a água, adicionando minerais. A nossa água aqui da nossa região é muito boa para cerveja, porque ela é uma água neutra, com pH quase neutra também. Então você pode adicionar os minerais das cidades de origem da receita e fazer com que até a água se aproxime da água lá na Europa ou Estados Unidos, onde ela foi feita inicialmente. Isso é bem legal. A nossa qualidade da água aqui, por ser uma água que vem, né, do aquífero Guarani muitas vezes, ou intermeada do basalto, é uma água muito boa para a cerveja também. Bom, a gente na região aqui tem praticamente em todas as cidades vários pontos. Eu acho que são os pontos que vendem coisas mais gourmet, né, empórios. A gente também viu aqui na região um crescimento muito bom de bares que vendem cervejas on tap, né, na torneira. Então, um desses bares possivelmente a gente vai estar. A gente lançou na semana passada a nossa loja online. Então, lá no nosso site, mocabeer.com.br, você pode também acessar a loja online e fazer as compras. Fora do estado, a gente vende hoje para basicamente mais uns 7 ou 8 estados, regularmente, né? E a gente está com um projeto de ampliar para pelo menos mais uns 4, 5 estados esse ano, né? Mas aqui no estado a gente vende, no Rio Grande do Sul a gente vende nas principais cidades, com certeza. Eu acho que a cerveja ela une, né? É aquela coisa, a gente liga para amigo, hoje manda um WhatsApp, né? Onde é que vamos beber uma cerveja? Né? Então a gente elege um lugar e vai beber a cerveja, né? A cerveja, eu acho que o papel da cerveja é unir. E a cerveja artesanal, ela acaba unindo todos os gostos, né? Porque a gente tem estilos que vão desde o mais simples ao mais elaborado, alcoólico, enfim, e você acaba agregando a mais variado tipo, né? Os tipos de amigos, digamos assim, né? Todo mundo tem sua predileta, ou estilo predileto, né? Acho que é bem legal. Mas a cerveja é isso, a cerveja para mim é união, é alegria, né? Vamos se reunir, vamos tomar uma cerveja, ou vamos jogar um futebol, ou andar de bicicleta e depois tomar uma cerveja. Ela acaba sendo também um motivo de muitas coisas legais, né? A cerveja é muito legal. É um alimento, né? A cerveja ainda não é considerada alimento no Brasil, mas tem países que consideram alimento, né? Em muitos países até as cervejas com trigo são chamadas de pão líquido, né? Então ela tem também todo um caráter benéfico para o organismo, né? Quem pratica esporte repõe minerais depois da atividade. A cerveja é 90% água, então ela hidrata bastante. Então quem beber com moderação vai ter, são inúmeros os benefícios. Agora a gente está no município de Nova Prata, mais especificamente no Porão Cervejas do Mundo. E a gente vai conversar com o Lucas, ele que é proprietário aqui do estabelecimento. Ele vai contar um pouco sobre a história desse local, um pouco sobre a Confrabira e também um pouco da história da cerveja. Confere aí. Cerveja, né, é muito importante para a história da humanidade, porque, por exemplo, na Idade Média não se tinha água potável, né, então a cerveja foi um meio para que as pessoas não se contaminassem, né, com a água. E os monges eram detentores das receitas, do conhecimento naquela época. Então eles foram muito importantes para o desenvolvimento da cerveja, né. Inclusive há muitos mosteiros até hoje em dia que produzem cervejas. Por exemplo, a Paulaner Salvator é uma cerveja alemã que foi criada para ser o pão líquido dos monges, né? Enquanto eles não poderiam, naquela época eles não podem comer, eles podem pelo menos tomar a cerveja, e a cerveja tem todos os nutrientes que eles precisam, né? E surgiu realmente com esse nome, de pão líquido, a Salvator, né? E há outros mosteiros na Europa de grande importância que mantiveram as receitas e ainda produzem há mais de 500 anos a cerveja, né? Então é muito, muito importante para a humanidade. Bom, o Porão tem mais de 3 anos, né? Ele surgiu com
Na verdade, tinha ideia de trabalhar com cerveja, né, há algum tempo, já fazia cerveja em casa, em panela, e eu já tinha essa paixão por cerveja, né? E aí eu acabei conhecendo uns estabelecimentos em Porto Alegre que eram lojas que tinham uma pegada um pouco mais pub, mas não era realmente um pub, né? E na verdade essa seria a ideia inicial do Porão, seria mais uma loja que tivesse um happy hour para as pessoas virem. Mas a partir do primeiro dia que a gente abriu já virou pub, né? Desde o início virou pub. E aí o Porão sempre foi foco cerveja artesanal e trazer sempre novidades para o público, né? E hoje a gente conta com mais de 240 rótulos de cerveja nacionais importados e também trabalhamos com chopp, né? Temos 5 torneiras de chopp e a gente vai sempre trazendo novidade nas torneiras, traz chopps importados, já trouxemos o Urkel, que é a primeira Pilsen do mundo, a Delirium, já trouxemos cervejas belgas, a Lambic, que é uma cerveja que é fermentada com leveduras selvagens, é uma cerveja bem difícil de conseguir no Brasil e bem complexa também. E então temos bastante variedade de cerveja, né? Esse é o nosso foco, né? E além disso a gente tem o nosso cardápio, nossos hambúrgueres e tudo mais. Bom, a confraria já faz mais de 2 anos também que a gente começou. A ideia surgiu de quase montar um clube, né, do Porão, assim, né? Era uma ideia de um clube. Acabou com poucas pessoas e como era no Porão, a reunião é no Porão, então acabou a gente não abrindo muito para divulgação, para não ter mais demanda do que a gente tem, assim, né? Faltasse espaço para as pessoas, né? Então as pessoas vêm, perguntam se tem vaga, aí eu vejo como está a lista de pessoas e como que é do mês, se tem da cerveja para as pessoas e vai entrando gente, sempre entra essa gente, né? E assim, a ideia da confraria é trazer cervejas diferentes para que as pessoas conheçam, provem, né, as cervejas, né, se abram a novidades, sabe? Então eu trago a cerveja, a pessoa é obrigada a provar, não tem muita escapatória, né? E cada mês eu escolho um tema. Cada mês a gente tem alguma linha de ideias, assim, às vezes é uma escola belga, escola alemã, às vezes são cervejas do mesmo estilo, mas com algumas diferenças, ou escolho uma cervejaria, vamos escolher a cervejaria X e vamos degustar 3 rótulos dessa cervejaria para conhecer. Tem também, a gente já fez com harmonização, que é com pratos e cervejas combinando, né? Então cada mês tem um tema. Claro que em 2 anos a gente já repetiu algumas vezes, mas sempre tem cervejas novas, tem muita variedade no mercado, muita coisa nova no mercado e coisa chegando, bem interessante. E então cada mês a gente tem cervejas novas. Para mim, cerveja acho que é paixão, é reunião com amigos, é descontrair, é história, é aprendizado. Tudo isso para mim se gira em torno da cerveja, né? Porque é mais ou menos isso assim que eu vejo a cerveja, né? Vários pontos, como para mim um negócio, um comércio também. Então tem essa parte de negócio, mas ao mesmo tempo tem a parte de divertimento, né? Com amigos e reuniões. Tem a parte histórica dela, que cada hora surge uma receita nova, que vem um estilo novo no mercado, que descobrem ou que reeditam. Daqui a pouco aparece uma cerveja que era das bruxas da Alemanha e reinventam o estilo. Então é muita história também na cerveja.